Boa noite a todos. Então, nós vamos dar início aí à nossa live de hoje, né? Então, eu sou a Daniela, aqui do Combata a Depressão, né? E ao longo de alguns anos, eu, junto com a doutora Annalise e o doutor Ives, nós temos lançado conteúdos aqui no Instagram, Combata a Depressão, e todos os nossos conteúdos, eles são embasados na terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, em função disso, nós decidimos aí fazer essa live para explicar, né, o que é essa abordagem, de que maneira ela é efetiva aí para as pessoas, né? Qual a indicação da terapia cognitivo-comportamental e aonde é que a gente pode encontrar, qual seria a oferta aí da terapia cognitivo-comportamental para a comunidade. E para isso, então, né, para discutir hoje, a gente convidou uma pessoa super especial, né, que é referência, assim, na área da terapia cognitivo-comportamental, nossa amiga aí de muitas décadas, né, então, a Carmen Beatriz Neufel, né, então ela, eu vou ver se ela já tá aqui, se ela já chegou, e vou convidar, então, a Carmen para entrar aqui. Oi! Tudo bom? Oiê! Tudo Que bom te bom? ver! Oh, muito obrigada pelo convite, Dani. A equipe do Combate à Depressão, muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer muito grande. Bia, muito Deixa eu bom. dar um oi aí para essa gente linda. Oi, gente! Que saudade! Tudo bem? Que Bia, nós que delícia! agradecemos aí tu ter aceito aí o nosso convite, né? Então acho que vai ser super importante a gente conversar sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental e ninguém melhor do que tu para dividir com a gente esse momento, né? Então, para quem muitas pessoas que estão aqui que eu tô vendo já conhecem a Bia, né? De longa data também, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Então, por causa disso, eu vou apresentar formalmente aí, né? Então, para isso, eu Certo. também eu tenho uma cola, né? Porque o currículo da Bia aí é super extenso, então não vou conseguir falar de cabeça. Então, esta, né, é a doutora Carmen Beatriz Neufel. Tá? A Bia, então, ela é. Eu vou te chamar de Bia aqui, eu não vou conseguir te chamar de Carmen. Tá? Não tem problema, claro que não. Então, a doutora Carmen aí é professora associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Livre docente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. É pós-doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro. Né? Doutora e mestre em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da USP, presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, a LAPCO, e além disso, né, bolsista produtividade do CNPq. Cheguei a perder o fôlego aqui, Bia. Não, então, Querida. então, a Bia, né, é uma pessoa que eu admiro muito aí, conheço aí há algumas décadas, né, mas admiro muito a tua carreira, né, então Obrigada, querida. vai nos A brindar admiração é aí, né, recíproca. querida. E então, para a gente começar, né, vamos, Bia, vamos, quem sabe, discutir no início, assim, o que é, né, o que seria a terapia cognitivo-comportamental, como é que tu entende ela, para a gente poder explicar aqui para quem está nos escutando. Tá. Bom, a gente pode começar diferenciando a abordagem cognitivo-comportamental da terapia cognitivo-comportamental, que talvez essa seja uma coisa importante, né? Porque Uhum. talvez tenha muitos profissionais, mas talvez também tenha pessoas que não são da área e talvez isso possa ajudar as pessoas a se localizarem, né? A primeira coisa que eu acho que é importante, a gente entender que a abordagem cognitivo-comportamental, na verdade, é um grupo de teorias baseadas em evidências que vão ter evidências para diferentes demandas, diferentes transtornos. Então, por exemplo, cada uma dessas teorias acaba tendo evidências para de melhor atendimento, de melhor resultado de terapia para determinados tipos de problemas, queixas, sintomas ou até transtornos.
a terapia cognitivo-comportamental, que é assim chamada, né? Ela, na verdade, então, em geral, na literatura, ela é descrita como uma terapia mais integrativa, com base beckeniana, e que tem, e que tem evidências para uma gama de demandas. Principalmente para as demandas, digamos, que a gente chamava antigamente de transtornos clínicos, né? Que seriam os transtornos voltados para a questão do humor, depressão, os diferentes tipos de transtornos de ansiedade, né? As questões de sono, alimentares, substâncias. Então, seriam as melhores evidências para essa terapia, né? Pensando agora, então, nessa grande diferenciação, acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais na terapia cognitivo-comportamental, que tem uma base beckeniana forte, mas que não se baseia mais só em Beck, né? Apesar da base vir, né, dos estudos de Aaron Beck, ela é uma intervenção teórica que acredita que o que de fato diferencia a gente em termos de formas de reação emocional, comportamental, é a forma como a gente interpreta os eventos. Então, no fim das contas, os fatos em si, é óbvio que eles importam, mas eles são interpretáveis. E eles sempre são interpretados a partir de características nossas, ou seja, das nossas experiências prévias, até mesmo das nossas características temperamentais, biológicas, sociais e, claro, o nosso padrão que a gente de formatação cognitiva que a gente desenvolveu ao longo da vida, uma forma de se ver, de ver o mundo, de ver os outros e de ver o futuro. Então, essa forma de ver, ela vai ser um foco muito importante dentro dessa perspectiva teórica, né? Como é que eu vejo, como é que eu interpreto as coisas que acontecem comigo. E essas interpretações, eu brinco sempre, né, Dani? Essas interpretações não vêm dos OVNIs. Não é uma coisa que cai do céu na nossa cabeça, né? É literalmente uma formatação que a gente desenvolveu ao longo da vida, com base em várias experiências, em várias convivências, inclusive com base em algumas características temperamentais, de estilo cognitivo, de história, né, de história de vida. E também não podemos esquecer que numa perspectiva beckeniana, com base em escolhas que a gente foi fazendo ao longo da vida, né? Então, isso assim, fazendo um overview brevíssimo, né? Dessa perspectiva. E uma questão que eu acho que tu já trouxe, assim, super importante, né? Porque uma das coisas interessantes da gente desmistificar é que muitas vezes as pessoas chegam pensando que a terapia cognitivo-comportamental ela não leva em consideração experiência prévia ou passado, que ela só foca no aqui e no agora, né? Então, essa explicação tua aí, Carmen, que isso é uma coisa que às vezes as pessoas chegam com esse mito, né, em cima da terapia cognitivo-comportamental, né, de não levar em consideração experiência prévia ou passado e focar só em sintoma ou problema, né, atual. Sim. E, na verdade, não funciona dessa forma, né? Então... Não, definitivamente não. Ou seja, o meu jeito de pensar hoje, ele não brotou hoje, né? Ele vem de uma história, ele vem de experiências prévias. É que nem o mito, né, Dani, de que em TCC não se trabalha as emoções, né? Que só se trabalha a cognição. Esse é um outro mito, né? De que, então, as emoções são desconsideradas. Como as emoções vão ser desconsideradas se a gente parte do pressuposto que emoção, cognição e comportamento são intimamente interrelacionados e inseparáveis. Eles acontecem juntos, né? Eles estão ali grudados. Por mais que a gente estuda eles separado e a gente intervém neles separado, eles são inseparáveis na nossa vida. Por exemplo, como é que eu vou te dizer se primeiro eu pensei, primeiro eu senti, né? Às vezes a gente, inclusive os mais impulsivos, né, vão dizer assim, eu não pensei nada, eu não senti nada, eu só fui lá e dei um tapa na cara da pessoa.
né? Mas, quer dizer, tá tudo isso aí junto, né? Porque essas coisas, essas instâncias, elas são intimamente interligadas e talvez, olhando de fora, realmente seja bem difícil até de separá-las, né? Então, é óbvio que isso são mitos em relação à TCC, né, Dani? O mito, por exemplo, de desconsiderar a história do indivíduo, o mito de desconsiderar as emoções, o mito de desconsiderar a relação terapêutica, né? Que é um outro mito Sim. também, de Uhum. que tem que ser uma intervenção fria e que as pessoas desconsideram a relação terapêutica. Isso são Sim. mitos, né, que mostram, na verdade, um certo desconhecimento da própria terapia, da própria teoria, né? Porque Uhum. a teoria é baseada no pressuposto de que uma relação terapêutica, para ela funcionar, ela tem que ser segura, empática, desmistificada, né? Então, pensando nisso, como é que vai ser uma coisa fria? Né? Só com essas características já não tem como ser uma coisa Distante, né? distante. Isso. Né? E o outro mito também, né, é que ela funciona só para transtornos psiquiátricos, né? Então que não adianta Perfeito. eu fazer terapia para a cognitivo comportamental não funcionaria para eu me conhecer melhor, né? Então esse é um outro Eu, mito bem importante. eu sempre brinco, Dani, quando eu ouço, né, essa crítica, né, de que TCC não funciona para autoconhecimento. Bom, o que é autoconhecimento para ti? Se para ti autoconhecimento é falar das experiências infantis, das motivações inconscientes, das energias psicossexuais, definitivamente TCC não vai trabalhar com esses conceitos. Agora, se para ti faz sentido dizer que as nossas interpretações interferem em como a gente age e que elas estão conectadas a como a gente se sente, como a gente reage nas situações, então, autoconhecimento é, na verdade, o foco da coisa, porque há uma intervenção gigante em psicoeducação, ou seja, em eu me conhecer, eu saber como é que as coisas funcionam para mim, o que é que me motiva, né? O que é um gatilho para mim, por exemplo, para de repente eu ter algumas reações que às vezes eu mesma me desconheço ou eu mesma não gosto muito, né? Então, tem aí muitas possibilidades de autoconhecimento, né? Tudo depende de qual é o teu conceito de autoconhecimento. Teve Então, uma pergunta aqui que eu achei super bacana, que eu acho que faz muito sentido aqui, porque a gente está discutindo, que se TCC funciona para tudo, né? Então, uma das coisas, assim, por que se tem esse mito até, do porquê que a TCC não funcionaria para autoconhecimento? É porque se sabe que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma forte evidência em diferentes transtornos psiquiátricos, né? sim. E aí ela acaba não foi estudada para essa questão do autoconhecimento, mas tem muitas coisas assim, não é porque não. Isso eu acho que também é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com essa coisa é super importante as evidências, né? Uma terapia baseada em evidências, né? Mas também a Aham, gente desconsiderar que daqui a pouco ela não serve para outras coisas. Não perfeito. é uma coisa que a gente tem que cuidar com essa outra afirmação, né? Mas respondendo, e até vou, a pergunta, eu acho que nada funciona para tudo, né? Então, isso é uma coisa. É claro que a TCC vai ter limitações, porque entra essa questão também que a Carmen colocou, né? De tem que ter empatia em relação à intervenção, em relação ao terapeuta, né? Tem que ter uma conexão com aquilo que tu está buscando e com o que está sendo recebido e sendo ofertado. Né? Então, porque Sim. eu entendo assim também essa questão da terapia cognitivo-comportamental como uma mudança no estilo e na forma como a gente representa as experiências da vida, né? Então, a gente teria Perfeito. que modificar essa filosofia, essa forma que a gente se relaciona e interage com o ambiente, né? Então, Perfeito.
para funcionar, né, para mim, eu vou ter que estar aberta para seguir essa outra proposta, né? Então, a terapia cognitiva, ela acredita nisso, né? Que então, é os Sim, pensamentos que interferem, né, nas nossas formas de reação emocional, fisiológica, né, comportamental, e perfeito. a partir disso, para eu conseguir modificar e me relacionar de uma outra forma, eu vou ter que treinar essa nova abordagem de enfrentar as experiências de vida, né? Então, Perfeito. se ela funciona para tu, é que nem, por exemplo, a educação, a atividade física funciona para todo mundo, funciona para quem faz, né? Então, só que aí até que Boa. a pessoa tenha adesão à atividade física, né? Então, até que a pessoa tenha adesão e se identifique com a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, isso acho que vai variar de pessoa para pessoa, de psicopatologia para Sim. psicopatologia, né? Sim. E sabe o que eu acho bacana dessa tua fala, Dani? É assim, ó, vamos pensar juntas, né? Uhum. Existe alguma coisa na face da Terra que funciona para tudo? Não, Não. né? Não Então, tem panaceia. isso na verdade, exatamente. Então, Não. assim, eu sempre costumo dizer assim para os meus supervisionandos, né, para as pessoas quando eu estou tentando ajudar elas a refletir. Eu, inclusive, desconfio de tudo aquilo que faz propaganda que funciona para tudo. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas então tu está assumindo que TCC não funciona para tudo? Pois então, é justamente por isso que a gente tem a abordagem cognitivo-comportamental, que vai ter o quê? Evidências para... Eu comecei, né, já querendo colocar esses pingos aí nos is, porque o que é uma postura baseada em evidências? Uma postura baseada em evidências é saber que todos nós e todas as coisas têm limites. E tá tudo bem. Toda vez que a gente propagandeia que alguma coisa é bom para tudo ou para todo mundo, muito provavelmente nós estamos ficando dogmáticos e menos baseados em evidências. Ou seja, então quer dizer, daqui a pouco eu saio dizendo que... Porque isso é uma crítica comum, né? De que TCC só funciona para transtornos. Para as pessoas típicas, para as pessoas normais, nem gosto desse termo, TCC não seria uma boa indicação. A questão toda é qual é a demanda, o que é que essa pessoa precisa e quais são as evidências que a gente tem, né? Então, o convite a ter uma postura mais científica em relação à psicoterapia e menos dogmática, né? De uma visão, de repente, de que nós temos que defender o nosso quinhão, né? O nosso Deus, né? Ou o nosso time de futebol com unhas e dentes, quando na verdade nós estamos falando de ciência. E se nós estamos falando de ciência, nós vamos ter limites, nós vamos ter lados positivos, nós vamos ter incongruências, inconsistências, pacientes que talvez não reajam tão bem a determinadas intervenções, inclusive terapeutas que não vão ter estilo de relação terapêutica para determinadas intervenções. Então, tudo isso são muitas variáveis, né, Dani, que a gente não pode perder de vista nesse sentido. Então, eu acho muito legal essa tua colocação, né? Eu adorei uma pergunta que tem aqui. Eu posso me jogar numa Claro, pergunta aqui pode, da vai lá. Luciana Boschi. De onde saíram esses mitos? Olha, eu tenho hipóteses. Eu posso falar Vamos das lá, hipóteses? ótimo. Uhum. Alguns desses... Na verdade, isso é muito legal. Eu adoro estudar os teóricos que estudam as teorias, né? Uma teórica que eu adoro é a Caro Gabalda. Ela é uma pesquisadora da Universidade de Valência, na Espanha, e ela se dedica muito a estudar a história, a divisão das diferentes teorias dentro da abordagem cognitivo-comportamental e tal. E uma das coisas que ela levanta num paper bem antigo, lá da década de 90, é que muitos desses mitos, na verdade, no início não eram mitos. Como assim? Por exemplo, comparado com o que a TCC beckeniana tentou se diferenciar, ela de fato dava muito menos ênfase para a história, por exemplo, num primeiro momento, né? Mas não no sentido de que a história não interessava, mas que sempre se ancorava com aqui e agora.
E aí, para alguém que faz uma leitura, por exemplo, simplista, vai dizer, ah, desconsidera a história. E assim se propagam esses mitos. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que ela levanta nesse paper também, ela mostra um estudo, eu agora não vou lembrar do nome do autor, foi um estudo feito nos Estados Unidos na década de 80, que ela cita nesse paper, que mostra que, de fato, aconteceu uma coisa muito interessante com os terapeutas cognitivos no início, ali na década de 70 e 80. Eles se sentiram, assim, super empoderados pela estrutura. E aí, a estrutura passou a ser mais importante que a relação. Então, eles pareciam robozinhos mesmo. Eles pareciam mesmo que a relação terapêutica não importava. Então, vejam, eu acho essa pergunta da Luciana muito interessante, porque vejam que os mitos, eles podem surgir de um fundo de verdade, mas isso não significa que eles se mantêm eternamente, né? Porque daí as pessoas vão se dando conta que aquilo não é bacana, e aí se muda, ou então se aprofunda, ou se rearranja, né? Então eu queria comentar que em geral, os mitos se perpetuam porque a gente fecha eles, né? A gente cristaliza, a gente inflexibiliza. E aí a TCC fala exatamente disso, né? Da inflexibilidade. Te escutando, eu lembrei de um outro, né, que também tem bases, que é o mito de que a terapia cognitivo-comportamental ela é breve, né? E que vem justamente... Breve, né? Comparado a quê, né, Dani? Né? Então, e até se a gente pensar assim na proposta dela, né, que seria modificar um padrão que vem sendo desenvolvido, né, desde o que a gente nasce e que vai sendo enraizado aí ao longo de todos os anos, como que a gente vai entender isso como sendo uma coisa rápida, mágica, né? Então, ela funciona em curto prazo para transtornos psiquiátricos, né? Para diminuir sintomas psiquiátricos, mas não para ter essa nova relação aí de experiência com o mundo, né? Então, porque flexibilidade é para a vida toda, né? É um trabalho para a vida toda. É um treinamento para a vida toda, né? Então, e que a gente vai melhorando e vai voltando para trás, e assim a gente vai evoluindo. Sim. E que nem, por exemplo, prática de atividade física. Se a gente parar de ir na academia, volta, né? Então a gente vai voltar com os prejuízos do sedentarismo, por exemplo, né? Então, se a gente para de monitorar as coisas que são a base, né, do que se acredita, né? Então, que para modificar o humor, para modificar comportamento, eu tenho que ter todo um acompanhamento do meu automatismo, para modificar e para que aquele esquema funcional inicial lá não ative. Né? Então, essa coisa do mito, né, de que a terapia cognitiva comportamental vai mudar a vida de uma pessoa com 3 meses de intervenção, né? Então, isso eu acho que também é uma coisa bem importante, né, da gente poder trocar uma ideia, né, cara? Essa mudança, eu acho que vale a pena a gente falar, né, mudar a vida. As mudanças são visíveis e são impressionantes. Mas para elas serem duradouras, elas vão depender disso que tu falou, da continuidade, né? Então, por exemplo, não é uma coisa milagrosa, tipo, plim, e agora todos os seus problemas acabaram, como eu brinco, como se fosse um produto das organizações Tabajara, né? Tipo, todos os seus problemas acabaram, faça 2 sessões de TCC e nunca mais tenha problemas. Gente, ninguém oferece certificado de saúde mental, né? Isso não existe. A nossa saúde mental, ela é dinâmica, né? A gente vai desenvolvendo essas habilidades, com certeza. Eu acho que esse ponto que tu toca aí é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem? Evidência de que em um tempo relativamente breve, comparado com as terapias que existiam na época que ela surgiu, os resultados eram animadores, e são até hoje, né? Mas isso sempre é breve. Eu sempre digo assim, bom comparado com o quê? Breve comparado com o quê? Ruim comparado com o quê? Tudo tem que ser, né? Toda vez que a gente adjetiva alguma coisa, a gente tem que pensar, comparado a quê? Com o que eu tô comparando, né? Porque senão também começa a gerar mais mitos, porque daí tem os mitos positivos, né? Digamos assim. Esse é um mito positivo, tipo, resolva todos os seus problemas em 15 sessões, em 13 sessões, em 12 sessões.
e que também é um mito e que, para quem estuda a fundo a TCC, também não é bacana, porque passa uma impressão errônea de que é tipo milagre, né? E principalmente de que é fácil. Esse é um outro ponto que eu acho que é muito importante da gente pensar juntas, né, Dani? Pode até ser breve em termos de tu ver o resultado, mas isso demanda um esforço. Isso demanda um investimento da dupla terapêutica ou do grupo terapêutico, né? Porque eu adoro trabalhar com grupos, né? Mas isso demanda um esforço. As pessoas, elas gastam aí um investimento para que isso aconteça, né? Então, não é porque é estruturado, não é porque é diretivo, não é porque os resultados são animadores que é, tipo, fácil. Tipo, qualquer coisinha que eu faça, tá feito e tá tudo resolvido, né? Não sei se tu também ouve esse tipo de questão, né? De tipo, qualquer um faz, receitinha de bolo fácil de aplicar, né? Não, sim. As pessoas acham que a terapia cognitiva, ela, assim como às vezes vem a expectativa, né, do paciente, né, também tem a expectativa do profissional em cima, do terapeuta em cima da abordagem, né? E acho que isso aí que tu trouxe é super importante mesmo. A experiência e a prática nos mostra que ela é complexa, tanto na aplicação, né? Como também na adesão ali do paciente, né? E na perpetuação, como qualquer mudança de hábito, né? Como qualquer mudança de estilo de vida, né? Porque acho que a principal proposta dela é essa, né? É modificar o padrão de pensamento para modificar o estilo de tu te relacionar. Então, Exatamente. isso não é até um pouco mais difícil do que praticar atividade física, se a gente for pensar. Então, com certeza, é muito... E para tantos é difícil aderir. Então, isso é uma coisa importante, né? E nesse sentido da terapia cognitivo-comportamental, de ela ser efetiva, né? Então, a gente leva muito em consideração a adesão das pessoas para aquela mudança de hábito, né? E aí entrar a questão, né, de motivação, né, de quebrar Sem esse... Então, dúvida. tudo isso acaba sendo tendo um trabalho, né? Mas, como tu disse, para alguns casos, então, está super documentado que ela é super efetiva, né? E lembrando disso tudo, que tem várias associações, né? De conversa e vai vindo um Com certeza, com certeza. Isso é live para dias, hein, Dani? Para dias, não sei se eu vou conseguir em uma hora. Adoro. E pensando, né? Porque como a TCC surgiu, né? Vamos pensar lá ainda na época do Ellis, né? Que foi o primeiro que lançou. Então, o Ellis era um psicólogo e que ele tinha muito essa questão, né, de querer ajudar um número grande de pessoas, né? Então, tanto que o Ellis, ele lançou aí mais de 90 livros, assim, focado para a população, focado para a comunidade, que são entendidos hoje como livros de autoajuda, né? O Beck foi para essa linha, né? Porque o Beck é um psiquiatra universitário que foi para essa linha de pesquisa, de buscar evidências, né? Mas é interessante também a gente poder ver essa forma também, porque tem algumas pessoas, né, que talvez tenham um diagnóstico menos grave, menos severo, mas que se beneficiam, às vezes, lendo um livro, né? Perfeito. Então, que é o que o Ellis propôs, né? A gente tem também, atualmente, tem aquele livro A Mente Vencendo o Humor, né? Que até ganhou um selo americano de livro de autoajuda como sendo um livro efetivo, né? Então, tem pessoas que precisam de personal trainer, tem pessoas que não precisam, né? Então, só que às vezes isso chegar na ciência, né? Isso é uma coisa que é importante até que vá para a universidade ver o quanto essas práticas aí elas são efetivas, o quanto elas funcionam, né? Então, então essa questão assim de ela se a gente consegue, né? Se a pessoa ela tá predisposta a flexibilizar esse padrão, né? Tem uma chance, um prognóstico super positivo, até mesmo lendo alguns livros, né? Direcionados para o tema, como tem pessoas que revelam isso, né? Sim. Sabe o que eu acho muito legal disso que tu tá trazendo, Dani?
Isso, na verdade, é uma ideia originalmente do Rogers, e o Beck cita Rogers naquele livro O Poder Integrador da Terapia Cognitiva, sabe? E, inclusive, nesse sentido, que é a ideia de que não é só a terapia que é terapêutica. Existem várias coisas na nossa vida que são terapêuticas. Por exemplo, autocuidado em geral é terapêutico. Ler um livro que te faça refletir é terapêutico. Tudo vai depender também de quanto eu tô disposta, mas também de quão grave, né? Quão severo é o que está me acometendo nesse momento, né? E de quão formatado. E aí eu acho que vale a pena a gente entrar no tema da flexibilização, né, Dani? Porque o grande objetivo, se a gente pensar, né? As pessoas, elas falam muito assim, inclusive tem um termo que as pessoas aqui no Brasil usam que eu particularmente acho ele muito perigoso, que é que a terapia cognitiva, ela quer acabar com os pensamentos errados que as pessoas têm. Perfeito. Né? Perfeito. Quando, na verdade, a ideia é um raciocínio baseado em evidências. Então, num raciocínio baseado em evidências, não existem pensamentos errados. O que existem aquelas coisas que têm mais evidências e aquelas coisas que têm menos evidências. As coisas mais prováveis ou menos prováveis. Mas todas essas interpretações têm a sua validade e elas podem coexistir. Só que para isso tu tem que ter uma flexibilidade cognitiva fantástica. Porque nós somos buscadores de verdades absolutas, né? Nós nos sentimos mais seguros se a gente pode dizer, é isso, eu falei que era tal coisa. E agora eu me sinto assim, tipo, a maioral, porque eu entendi e eu tenho a verdade. Pois então, num raciocínio baseado em evidências, a verdade é sempre historicamente ancorada, contextualmente ancorada, momentânea, quer dizer, parcial, quer dizer... Ou seja, não é uma questão de que existem os pensamentos verdadeiros e as mentiras, né? Mas alguns, obviamente, são mais distorcidos. Por quê? Porque estão menos baseados em evidências. Eu acho que esse é um outro ponto bem importante, né? Porque senão fica uma coisa de tipo o jeito certo de pensar. Até eu vi que tem um comentário aqui sobre pensamento positivo. Deixa eu achar ele de novo, né? Do Ulisses Cunha. Gente, se tem uma coisa que TCC não é poder do pensamento positivo. Não Por quê? Não é substituir pensamento, não é. Não, porque o poder do pensamento positivo seria, então existem aqueles pensamentos, se tu pensar positivo, todos os problemas acabaram, né? Lei da atração, o segredo, tu vai atrair coisas boas para ti se tu pensar positivo. Algumas coisas podem ter o seu lado positivo e negativo. Eu nem gosto desses termos, porque na verdade tudo depende da perspectiva que se olhe, né? De novo, é uma adjetivação que a gente faz. Mas a pergunta é, quanto eu tenho de evidências que confirmam ou desconfirmam isso que eu estou pensando? Isso. E na verdade, no fim das contas, elas são hipóteses, né? Por exemplo, eu posso pensar que alguém escreveu, colocou uma carinha aqui para me afrontar. Isso... na verdade, é uma interpretação minha. Essa pode ser que isso seja verdade, que alguém esteja querendo me afrontar. Mas quais são as evidências que eu tenho para isso, percebe? Então, até que outras interpretações possíveis? E aí, eu acho que tem mais um ponto extremamente importante, que também tem me ocupado muito. Uma pessoa que tem publicado sobre isso é a Amy Wenzel, que é a ideia de que flexibilização, reestruturação cognitiva não necessariamente tem a ver com mudar a minha forma de pensar em termos de substituir um pensamento. Perfeito. Às vezes é aceitar. Isso. Né? E dentro dessa linha, né? Porque eu trabalho há muitos anos com toque, né? Então, dentro dessa linha... Perfeito, então, a gente sim! Se tem uma ideia que a gente tem aí aproximadamente diariamente 40 mil pensamentos negativos autocentrados, né? Então, se eu for dar validade ou for dizer que tá errado pensar, eu tenho que afastar 40 mil pensamentos, eu não vivo mais. Meu Deus do céu! Eu cansei só de pensar nisso.
Então, é justamente, a gente vai morrer tendo pensamentos negativos, autocentrados, destrutivos. A gente só tem que ver a forma que a gente vai se relacionar com esse padrão de pensamento, né? E muitos deles, a maior, por exemplo, a gente está conversando aqui e vem um monte de intrusão, de associação, de coisas válidas e coisas não válidas que a gente vai Perfeito. deixando de lado. E só São traz só aquilo pensamentos. são só pensamentos e não são fatos, né? Então isso é uma coisa bem, bem interessante aí, né? Bem legal, bem legal. Não, esse teu exemplo, Dani, ouro em pó, né? Maravilhoso, porque pensa, chega a dar uma canseira na gente só de pensar. Imagina se eu tiver que reagir, substituir esse número, né, de pensamentos, isso seria realmente um trabalho hercúleo, né? Um negócio só para... Não viver para mais nada, né? Só para passar pensamento. Exatamente. Ou substituir por pensamento positivo, né? Pois é. Carmen, eu vi que chegou uma outra questão aqui que eu achei bacana, né? Que o pessoal perguntou ali, quanto tempo que demoraria uma intervenção aí para tratar transtorno de ansiedade generalizada, né? Transtorno do pânico, depressão, porque acho que é dentro bem nessa questão de transtornos psiquiátricos, e isso está super evidente, né? Que até dependendo de um número limitado de sessões, e a gente pode até entender a TCC como um treinamento, entende? Então, o paciente ele vai aprender ali ao longo de 3 meses, de 15 sessões, né? Formas de manejar aquele sintoma ou aquele transtorno psiquiátrico. E os sintomas vão diminuir, os sintomas focados ali, tanto para ansiedade quanto para depressão, o próprio transtorno obsessivo compulsivo. A gente fez vários estudos aí ao longo dos anos, onde se viu que a terapia cognitivo-comportamental em grupo é efetiva em 12 sessões, né? Mas aqui é sempre aquilo que a gente conversou no início da nossa live, né? É preciso dar continuidade ao longo de toda a vida para essa nova forma de se relacionar com o problema. Então, o tratamento, a forma de lidar com o problema, ela não termina. Tu tem ali 12 sessões, 15 sessões voltadas para esse aprendizado, né? Sim. Mas depois tem que seguir o padrão com um foco, né, Dani? Eu acho que esse é um outro ponto importante. Não, sim. Eu tenho um foco, né, naquele momento agudo, né? Porque eu tô falando de uma coisa aguda, mas existem também as coisas crônicas que precisam de atenção, né? E aí eu acho muito bacana isso que tu tá trazendo, e eu queria fazer um comentário. Agora, o meu lado, eu tenho vários lados, né? Eu tenho meu lado terapeuta, meu lado pesquisadora, e aí eu queria compartilhar um pouquinho com a nossa audiência. Aliás, muito obrigada, gente linda que está nos acompanhando. Eu queria comentar também com vocês que cada vez mais a literatura, os papers, eles acabam no final dizendo assim, olha, essa intervenção se mostrou eficaz ou efetiva ou eficiente em X sessões, em 12, em 16, em 18, em 24. Mas isso não significa dizer que essas pessoas não têm mais nenhuma característica daquela demanda, daquele problema, daquela sintomatologia. Isso significa dizer que nesse período de tempo conseguiu-se ter melhoras significativas. Quando nós estamos falando isso olhando da perspectiva da pesquisa, agora quando nós estamos falando da perspectiva da clínica, lembra que o nosso foco é a meta. Né? A meta daquele paciente. Então, por exemplo, eu posso ter comorbidades, eu posso ter pacientes que aderem menos, então isso tudo vai aludir número de sessões. Eu acho que isso também precisa ficar claro. Que tudo depende, né? Cada vez mais a própria literatura tem falado em alcance de metas. Então, quais são as metas? A meta dos estudos é, em geral, esvaecimento de sintomas, diminuição, remissão parcial, remissão total, né? Essas são normalmente as metas dos ensaios clínicos randomizados, né? Agora, talvez a meta do nosso paciente nem seja essa. Talvez a meta do nosso paciente seja melhorar as relações, e isso talvez demore mais. Perfeito. Não, perfeito. Né? Não, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que a meta dela não tinha transtorno psiquiátrico evidente, a meta dela era
em 6 meses, que a gente traçou, então, em 6 meses, melhorar a qualidade de estudo aí para concurso, melhorar a relação entre casais, né? E ela tinha uma terceira, Perfeito. que eu não me lembro, entende? Então, é estabelecer, então, às vezes, a meta não é diminuir depressão, não é diminuir a ansiedade, mas é fazer com que a pessoa atinja um objetivo ou um propósito, às vezes no curto prazo, levando em consideração toda a experiência prévia para que ela consiga atingir o objetivo. E aí eu acho que é legal, né, Dani, a gente fazer um pouco essa diferenciação, porque às vezes vira essa coisa, né, essa panaceia, esse negócio, porque olha, eu li um paper que diz que em 14 sessões os caras trataram transtorno de pânico, né? Tanto é que, bom, gente, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Qual foi a meta desse estudo, né? Então, o que foi alcançado? Eu não estou dizendo com isso que o estudo não vale. Gente, adoro. Sim. Sou pesquisadora, amo. Mas o que eu estou querendo dizer é, as metas, elas são construídas colaborativamente, como toda terapia em TCC é construída colaborativamente. Então, às vezes, os sintomas até vão regredir em menos tempo do que isso, em menos do que 14 sessões. Mas existem outras metas terapêuticas a serem alcançadas, né? E aí, esse ponto eu acho que é super importante. E até, se tu me permite, eu queria pegar um gancho com esse comentário do Márcio, onde entra a compreensão do paciente daquilo que levou ele a ter o padrão de comportamento que ele tem. Então, Márcia, agora tu me deu de presente aí a oportunidade de falar de conceitualização, que eu adoro, né? Gente, essa é uma intervenção educativa, por isso muita gente acha que é fácil. Por quê? Porque se tem uma das coisas que um bom terapeuta cognitivo-comportamental tem que conseguir fazer é ajudar o paciente a enxergar as coisas que acontecem. Então, psicoeducação é, sem sombra de dúvida, a técnica que a gente mais usa, né? As pessoas dizem, qual é a técnica que a gente mais usa? Questionamento socrático. Psicoeducação é a técnica que a gente mais usa. Faz toda a sessão. Toda sessão tu faz psicoeducação de alguma coisa. Perfeito. Por quê? Porque a ideia, Márcio, é autoconhecimento na veia. Ou seja, te ajudar a enxergar esses padrões, mas não só em termos, não que seja pouco, né? Mas não só em termos históricos. Isso também nos interessa. Na conceitualização, ao final, a gente pergunta para o paciente que memória mais antiga ele tem de ter se sentido assim, de ter pensado assim, de ter reagido assim. Mas essa construção desse padrão, em geral, ele não está num lugar fixo. Nós subestimamos essa nossa formatação. Ela é uma formatação que leva a vida para acontecer e a vida ela é inacabada sempre, né? Para acabar com ela também, né? Para reestruturar ela também é uma vida. Porque nós sempre vamos estar aludindo novos conhecimentos. Nós somos seres de conhecimento, nossa cognição tem fome de conhecimento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente for para os dados, por exemplo, de neurociências, de processos básicos, nós buscamos informação, nós somos buscadores de informação. Então, nesse sentido, a gente obviamente quer que os pacientes entendam como eles chegaram aqui, mas não porque a gente sabe que foi aquele dia do teu aniversário de 5 anos que aquela uma pessoa não apareceu e aquilo destruiu a tua vida. Não, na visão dessa teoria, é uma coleção de coisas que fez a gente chegar aonde a gente chegou, né, Dani? Então, é óbvio que a gente quer que os pacientes enxerguem essa coleção de coisas. Ou seja, que são muitas coisas. E que são várias as coisas que eu vou ter que fazer se eu quiser, de fato, chegar nessa mudança que a Dani tão bem colocou. Quer dizer, eu vou ter que me engajar em várias atividades de mudança daqui para frente se eu quero que isso se consolide, né? Perfeito. E eu não sei fazer isso que tu faz, Bia, que tu volta nas perguntas, né? Mas tem alguém que perguntou aí, que eu achei muito interessante, até anotei, que é
quando a psicoeducação ou quando o conhecimento que a gente vai adquirindo não modifica aquilo que a gente sente, né? Porque isso é uma coisa que a gente observa, né? Não modifica, a gente entende, mas as coisas continuam igual, tanto sentimento quanto comportamento. Vou deixar para ti aí, Bia. Perfeita. Não, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? A gente fala muito de cognição, de cognição e de cognição. Por que se fala tanto de cognição? Vamos falar de cognição para daí falar de regulação emocional, na visão dessa teoria. A gente fala tanto de cognição porque Beck pressupõe que a cognição é mediadora entre emoção e comportamento. Não causa, mas mediadora. O que quer dizer isso? Que se eu quiser uma mudança duradoura, eu preciso desse autoconhecimento da pergunta, que agora esqueci o nome do moço que fez a pergunta, acho que Márcio, que foi ótima, né? De eu compreender esse padrão. Então, essa minha compreensão, essa minha cognição, essa minha metacognição vão ser muito importantes para essa compreensão, mas isso não é milagroso. Não é porque eu sei que alguma coisa acontece que eu não sinto mais, porque lembra que a minha formatação, ela não deixou de existir, ela continua lá. Eu preciso construir novas conexões. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar com lidar com essas emoções. E a primeira coisa para lidar com as minhas emoções é aceitar. Que é tudo que a gente não quer. A gente quer o quê? A gente quer, como diz o mineirinho, arranca fora esse negócio de mim. Não quero mais sentir assim. Ou a gente nega, a gente diz, não, eu ansiosa jamais, imagina, não passa, isso não passa comigo, não, eu triste jamais, estou sempre feliz. A gente tem a dificuldade no passo número 1. Né? Que, na verdade, o primeiro é reconhecer, mas o segundo é, depois de reconhecer, agir. Aceitar, né? E depois é que a gente consegue agir. Então, por exemplo, muitas vezes, para eu conseguir chegar nessa mudança que eu tanto almejo, isso vai significar sentir sim e deixar vir essa emoção desagradável de sentir. E aí o Gustavo, eu acho, né? Gus.tvo comentou aqui. Então é só a gente aceitar o lado negativo? Não, não é só. Até porque isso não é só, viu? Isso não é pouco, gente. Isso é muita coisa. Mas aí depois que eu consigo perceber, depois que eu consigo aceitar, aí eu posso começar a aplicar a ideia de flexibilizar, de ver outras possibilidades de interpretação, de agir e até mesmo de conhecer o que é que eu posso fazer para regular essas minhas emoções, porque eu tenho ferramentas que eu posso usar para regular essas minhas emoções, né? Por exemplo, como eu posso expressar a minha ansiedade, como eu posso expressar a minha tristeza, como eu posso colocar ela para fora, né? Só um exemplo que eu gosto de dar, né? Como terapeuta de criança, sempre tem uma analogia, sempre tem um exemplinho para dar, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de emoções e cognições, elas não são para serem controladas, né? Elas são para serem manejadas. A gente não controla elas. A gente pode fazer vários exercícios aqui, tipo, tentando controlar. É o que normalmente faz justamente o sabonete escapar. Eu dou sempre esse exemplo para os pacientinhos, né? Aperta um sabonete para te ver se ele não te escapa. E quando a gente não lida com as nossas emoções, quando a gente não lida com as nossas cognições, quando a gente não repensa o nosso repertório, não treina o nosso repertório, a gente literalmente está fazendo isso. A gente pega um sabonete molhado e aperta e ele diz assim, ele não vai escapar de mim. Eu controlo ele. Quando, na verdade, muitas vezes, um dos exercícios é identificar que eu vou fazendo aproximações, né? Eu vou fazendo treinos, eu vou fazendo exercícios para lidar com a minha emoção, para reestruturar a minha cognição e para treinar novos repertórios de como eu poderia reagir.
Isso. E aí, dentro dessa linha aí, por exemplo, daí a terapia cognitiva, ela tem uma coisa que é super positiva, que tem uma infinidade de ferramentas que tem como objetivo, assim, modificar esse padrão, né, e flexibilizar esses esquemas aí que foram se estruturando. Então, para modificar essa relação e aceitar até a própria emoção negativa, tem uma série de estratégias aí que são ofertadas, né, com essa ideia, com esse propósito, com esse objetivo. Pensando nisso, Bia, que são estratégias, só para eu preciso dizer isso, não me aguento. E que são estratégias personalizadas. Perfeito, não é um pacote, não existe pacote. Perfeito. Não, porque o que funciona para um pode não funcionar para outro. Isso. Por isso a conceitualização é tão importante. Perfeito. Bia, querida, eu falo demais. Não. É que o assunto é muito bom mesmo. Acho bacana também a gente poder discutir, né? Pensando nessa... Até uma das propostas do nosso Instagram, a gente é em número, né? Então, tanto psicólogos quanto psiquiatras, muito menor do que a comunidade precisa, né? Então, a gente não consegue ofertar saúde dentro do consultório para tanta gente que precisa, né? Então, só de depressão a gente tem 35 milhões de brasileiros que sofrem com o transtorno. Infelizmente. Né? Então, a gente não consegue dar... Então, o que a gente poderia deixar aí para as pessoas que nos seguem e que pedem ajuda, né? De que maneira que elas... o que a gente poderia deixar de dicas para buscar ajuda quando não se tem, né? Daqui a pouco, um profissional que trabalhe com a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia de primeira escolha para muitos transtornos. Então, a gente tem um número limitado aí de psicólogo que trabalha com TCC é mais limitado ainda, né? Então, e tem tanta gente que precisa, né? Então, o que eu vi, e até um dos motivos que a gente te convidou para estar aqui hoje, é que eu vi que tu tem, né, um projeto que é TCC para a comunidade, né? Então, eu gostaria de te escutar um pouquinho o que seria essa proposta de vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer até dar essa oportunidade para a gente, né? Isso é um projeto de extensão nosso do laboratório lá do LAPIC, né? Do Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão Preto, que a gente está tentando oferecer informação e dicas de qualidade baseadas em evidências para intervenções que a gente chama de low intensity. O que é isso? Nos anos 2000 começou a crescer o conhecimento de que nem todas as pessoas no início precisariam de terapia, por isso que eu até comentei, né? Isso não é uma ideia nova. Roger já falava isso, né? De que existem muitas coisas terapêuticas. E que nós precisamos começar a ofertar mais treinamento para que profissionais de diferentes linhas, de diferentes perspectivas, não só psicólogos, possam ofertar intervenções que são chamadas de low intensity. O que é isso? São intervenções de baixa intensidade, ou seja, de intensidade de psicoeducação, de ofertar conhecimento, de ofertar dicas mais objetivas, palpáveis para as pessoas usarem no seu cotidiano, na tentativa de não recrudescimento dos sintomas, ou seja, de não piora. Só que as intervenções low intensity, elas não são válidas como um tratamento, por exemplo, para alguém que já está agudo, né? Que já está dentro de uma fase aguda. Isso é muito importante, gente. Isso, inclusive, foi uma das críticas que foi recebida pelas intervenções low intensity, porque elas não deixaram isso claro e começaram a ser aplicadas para pessoas que já tinham, por exemplo, transtornos. E aí elas não se mostraram, obviamente, eficazes, porque é mais ou menos como alguém precisar de 10 gotas de uma coisa para dor de cabeça e tu só dá uma gota. A dor de cabeça não vai passar, porque a pessoa está precisando de 10 gotas e tu está oferecendo uma gota. Então, o nosso projeto ele vai nessa direção de compartilhar, democratizar conhecimento baseado em evidências de diferentes características humanas, ou seja, não é focado em transtornos.
Perfeito. para que as pessoas possam usar esses conhecimentos, possam aumentar seu autoconhecimento e principalmente que elas possam usar essas estratégias no seu cotidiano. Mas isso não é uma exclusividade nossa, é que a gente gosta muito de fazer isso, a gente trabalha com grupos, então a gente tem grupos de mais para promoção de saúde, mais de prevenção, mas eu sei que existem vários outros grupos que trabalham com isso, inclusive o grupo de vocês trabalha, né, dentro de uma perspectiva de ofertar psicoeducação. Então isso entraria dentro dessa categoria, né, Dani, de intervenções low intensity, né? Que seriam o quê? Seriam ofertas de conhecimentos e dicas para que as pessoas possam implementar no seu cotidiano. Isso não vai substituir terapia de grupo, isso não vai substituir psicoterapia individual, isso não vai substituir psicofarmacoterapia, isso não vai substituir os tratamentos que as pessoas precisam fazer quando elas já estão com uma sintomatologia mais importante, né? Mas, de qualquer forma, o foco é em qualidade de vida, é em ofertar mais qualidade de vida. Assim como, então, por exemplo, fazem parte do TCC para a comunidade, né? Os livrinhos que tu conhece, que vocês também têm, né? De psicoeducação sobre diferentes temas, não focadas necessariamente num transtorno, mas falando da condição humana em geral, né? Das nossas condições e como a gente pode tentar investir mais em saúde mental, porque na verdade se fala muito em investir em saúde, mas talvez se fale pouco de investir em saúde mental. Então esse projeto vem muito nesse sentido. O nome do projeto é TCC para a comunidade, né? E nele, por exemplo, tem as lives, tem vídeos que a gente compartilha, tem os grupos, a gente tem grupos de intervenção agora na época de pandemia, são grupos de psicoeducação e apoio, que são duas sessões apenas, mas para ofertar algumas ferramentas, lidar com esse momento. Então, são intervenções, digamos, mais voltadas para esse tipo de lógica. Né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que as pessoas que já têm demandas crônicas, elas vão precisar de intervenções provavelmente mais enfocadas em psicoterapia individual ou grupal, né, Dani? Então, a gente também tem que levar isso em consideração, né? Não, perfeito. E, Carmen, as intervenções que vocês fazem lá em São Paulo? Lá em São Paulo, não é em São Paulo? Exatamente. Na verdade, agora tudo é online, né? Os nossos grupos, a gente tem 7 grupos ocorrendo, eu não vou lembrar todos de cor, mas basicamente são grupos com focos de manejo de ansiedade e estresse voltado para a questão desse momento da pandemia. Então, a gente tem desde o geral até focado para universitários, para professores, porque os professores também estão muito, muito estressados, para pais. A gente tem grupos também voltados para compaixão, para desenvolvimento de compaixão e autocompaixão, grupos voltados para adolescentes, profissionais em linha de frente no combate à Covid. São 7 grupos que a gente está ofertando. Eles acontecem online, via plataforma E como as Google pessoas Meet. têm acesso, Bia? Pelo nosso Instagram tem um linkzinho, né? A pessoa entra lá num Forms, depois a gente pode compartilhar com vocês. Ótimo. A pessoa entra no Forms, ela se cadastra e aí ela responde algumas perguntas para ver se ela é elegível para esse tipo de grupo. E, paralelamente a isso, a gente fechou... Vamos nos cortar? Vamos nos cortar. Meu Deus. Acho que vamos ter que nos despedir, querida. Bia, Tá de repente, sabe o que tu pode? Deixa nos comentários ali, que eu vou deixar gravada no IGT, aqui a nossa live. Deixa nos comentários e aí o pessoal consegue ter acesso. Mas muito obrigada. Obrigada. Foi fantástico. Certamente vamos fazer outras aí. Adorei esse momento aí contigo. E obrigada também a todo o pessoal aí que nos assistiu. Né? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, a gente vai procurando responder aí ao longo da semana, tá? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Foi maravilhoso. Obrigada. Então tá. Um beijão. Tchau, gente. Obrigada, Dani. Parabéns pelo trabalho de vocês. Para ti também. Não, o trabalho lindo. Vou aproveitar, tem 1 minuto ainda, né? Trabalho de vocês, adorei, Bia.
Adorei, assim, ó, parabéns pelo que vocês estão desenvolvendo e acho até que agora com essa questão de pandemia seria bacana vocês avançarem para todos os estados aí, né? Porque Tanto é que tudo é online. Na verdade, a gente sim, tá com perfeito, gente do Brasil todo. Muito legal, muito legal. Deixa eu só falar uma coisa, existe uma Fala. rede chamada Rede Acesso Psi, que a gente também está dando suporte para essa rede. Ela é para trabalho de psicólogos e está sempre cadastrando psicólogos que queiram trabalhar Muito com legal. questões de responsabilidade social. E aí são atendimentos que também a gente encaminha as pessoas que não vão se beneficiar do grupo, porque low intensity para elas não vai ser suficiente. Deixa tudo ali nos Tá? nossos comentários. Entra no Instagram, Rede Acesso Psi. Então, tá, perfeito. Não, muito legal. E cadastrem, gente, os psicólogos disponíveis aí, se cadastrem na rede, viu? Que é um trabalho